Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Fé em Ação. Obrigada sempre a você que nos acompanha pela TV ou pelas redes sociais. Aliás, você já acessou nossas redes sociais? Aproveite para nos seguir, facebook.com/FéemAçãoNT, o nosso Instagram, @FéemAçãoNT, ou acessar o nosso blog para deixar os seus comentários, novotempo.com/FéemAção. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Lá você encontra todos os vídeos dos projetos apresentados aqui no programa e as entrevistas de pessoas que estão envolvidas em ações em favor do próximo. Aproveite para rever estes conteúdos e, quem sabe, colocar alguma ideia em prática aí na sua comunidade. E você que gosta de assistir o nosso programa pela TV Novo Tempo, anote aí os nossos horários alternativos. Quinta-feira, às 8 horas da noite e sábado, 11h30 da noite. Hoje vamos dedicar o espaço do nosso programa para conhecer histórias e testemunhos de fé que vão impactar a sua vida. Sérgio Azevedo, é com você. Obrigado, Flavinha. Hoje, no nosso quadro Histórias e Testemunhos, estamos recebendo um querido amigo de longa data e que tem muito a ver com a história da própria Federação dos Empreendedores. Eu quero agradecer aqui a presença do Paulo Vaz. Muito obrigado, meu querido amigo, por estar aqui com a gente e compartilhar um pouco do muito que você fez. Eu que agradeço pela convite, fé. Sérgio. Muito obrigado. Paulo, a fé constituída de fato existe vai beirar agora os 30 anos, né? Mas antes disso já você fomentava junto com uma união, com outros empresários, a possibilidade de se juntarem forças para fazer alguma coisa diferenciada em prol do Evangelho, né? Você lembra desse início? Apesar de muito remoto, eu lembro de algumas coisas, Sérgio. De uma reunião que tivemos com, na época, o presidente da União Central Brasileira, Darcy Borba, Sim. sobre a possibilidade de a gente aglutinar os empresários adventistas de São Paulo. E foi onde que nós começamos, com outros empresários, a criar a AF São Paulo. E depois, conjuntamente, veio a Federação dos Empresários a nível nacional e começou-se a criar mais AFs em outros estados, né? Então, começou de baixo para cima essa questão da Federação dos Empresários, é muito interessante. Aí houve uma junção e houve essa organização ainda não jurídica, mas operacional. Exato. Então, foi um início um tanto interessante. Você foi um pioneiro dessa história toda, né? E depois, quando surgiu a federação de fato, como é hoje, você também sempre foi muito atuante, apesar de em alguns momentos da sua história, da sua vida, você até morar no exterior, mas voltou e agora está voltando também com todo o gás para unir forças, né? Sem dúvida. Agora, nessa trajetória, você teve a oportunidade, como empresário, de ajudar muitos projetos, né? Com o seu conhecimento, com o seu talento, também com os seus recursos, né? E dentre essas ajudas, a gente sabe que algumas, a pessoa que doa às vezes não gosta de falar muito, porque fica no cantinho. Perfeito. Mas aqui você está para testemunhar de que dá resultado quando você aplica algum recurso num ministério que tem potencial de crescimento, que para a honra e glória de Deus dá resultado. E eu me lembrei, algum tempo atrás esteve aqui o pastor Luiz Gonçalves, você tem muito a ver com o início da carreira do pastor Luiz Gonçalves, Perfeito. que ajudou muitas pessoas a conhecer a verdade. Você lembra desse episódio? Sim, é um episódio muito interessante. Conheci o pastor Luiz Gonçalves hoje, né? Aqui da Novo Tempo, né? E ele era um rapaz, eu não sei se ele tinha 18 anos na época, era bem novinho. E foi quando nós conversamos juntamente com o pastor Alcides Campo Longo, do Fé para Hoje, sobre dar assistência às cartas que recebíamos do programa. Então, ali se iniciou-se um trabalho de assistência ao interessado. E no primeiro ano tivemos resultados fabulosos, através da televisão, que nós tínhamos 1 minuto somente de televisão, e depois passamos para 15 minutos, né, no programa. E foi crescendo, e o pastor Luiz Gonçalves é um homem muito ousado,
ele conseguiu trazer todos os irmãos para serem obreiros juntamente com ele. Nós chegamos a ter um grupo de 11 pessoas trabalhando aqui no campo da Associação Paulista Leste, que é o Vale da Ribeira, né? Exato. Então, nós fizemos todos os trabalhos nas cidades com acima de 10 a 15 mil habitantes, até chegarmos numa cidade principal, que é Aparecida do Norte, onde foi o maior projeto nosso e onde houve uma maior respostas, né, de pessoas interessadas em estudar a Bíblia, né? Paulo, e aí, quando você fala em apoio, você deu realmente um suporte financeiro a obreiros, né, que puderam desenvolver. Em Aparecida, se não me engano, com o Luiz eram 8 ou 7 famílias, né, que eram sustentadas para fazer o trabalho, né? Sim, nós éramos responsáveis não somente pelos obreiros, como pela emissão de rádio, Programa de rádio, né? Na rádio, na compra dos terrenos e nas construções das igrejas. Nós fizemos aqui no Vale, aqui não, em São Paulo, né? No Vale, 14 igrejas. Nós começamos do zero até se formar uma igreja. E ficávamos ali uns 5, 6 meses. A hora que amadureciam, colocavam anciões, tudo, nós partimos para um novo projeto. Todo ano iniciava-se um novo projeto. E chegamos até a arriscar fazer projeto em 3 cidades diferentes, que foi uma experiência muito boa, né? A ponto de nós atingirmos tantas cidades no Vale que foi necessário criar-se uma associação, né? A Associação do Vale. Isso é incrível, né? Você estava me contando que agora, recentemente, você também resolveu ajudar num novo projeto. Só que a pessoa envolvida nesse novo projeto era fruto lá de Aparecida do Norte. Me conta essa história, que é onde você hoje está investindo também o seu talento, uma parte dos seus recursos, né, o seu conhecimento. Como é que é? Pois sim, Sérgio. Nós ficamos aí num hiato de 2, 3 anos devido à economia e eu estava envolvido em trabalhos mais pessoais, em estudos bíblicos, né, com pessoas. E eu vinha orando a Deus para que aparecesse, que Ele me desse um projeto novo, né? Um projeto grande para que nós poderíamos atingir mais números de pessoas. Foi quando recebi uma ligação do pastor Israel Elias, da região central do Amazonas, solicitando um apoio para o trabalho que ele estava desenvolvendo lá. E ele pediu a possibilidade de me receber em São Paulo. Eu o recebi, e ele me contou do trabalho, tudo, e eu disse a ele que eu não estava ainda no meu momento. Mas ele contou uma novidade que me surpreendeu, e com um agradecimento, porque ele foi fruto do trabalho do projeto de Aparecida do Norte. Lá atrás, anos atrás, né? Aceitou, estudou. E quando ele conversava comigo, eu vi o DNA do pastor Luiz Gonçalves nele. E isso me surpreendeu. Eu vi os mesmos jeitos, né? Porque ele acabou aprendendo com o pastor Luiz. E ali mesmo eu falei, pode retornar que eu vou dar um jeito. Daí eu conversei com Deus. Eu falei, Senhor, o Senhor sabe do projeto e o Senhor que dá as condições, o Senhor que abre as portas. Então, me usa para esse projeto, me dê condições. Olha, Sérgio, foi uma coisa muito impressionante. Apesar de ter tido muita experiência nesse campo anteriormente, foi a partir da semana seguinte ou do dia seguinte, as portas começaram a se abrir, novos negócios começaram a aparecer assim, do nada, numa economia fragilizada, Claro. né? E eu vi aquilo como uma resposta de Deus. E começamos a fazer esse trabalho. Contratamos 5 obreiros de tempo integral, lá no Amazonas, experientes, e começamos a fazer um trabalho. E começamos em setembro, em fevereiro, houve um batismo... Setembro de 2016, né? Perdão, de 2016. E em fevereiro tivemos um batismo grande, onde esteve a caravana do pastor Luiz Gonçalves, batizamos ali 200 e poucas pessoas. Nossa, já vê que resultado. E houve sequência, fizemos mais uma missão Caleb,
E até agora são 471 pessoas batizadas. Nossa, praticamente um ano. E estamos sendo preparados 86 pessoas para o batismo da primavera. Então eu conversei com Deus novamente. E eu estou inclinado a contratar mais obreiros para atingir mais número de pessoas. E a hora que eu estiver bem estruturado no norte, eu quero trazer para a região centro e sudeste esse mesmo trabalho que eu estou fazendo no campo local. Certamente Deus vai te abençoar, tenho certeza disso. Eu também tenho fé disso, Sérgio. Ele vai te usar para isso. Paulo, você é uma inspiração, nosso tempo chegou ao fim, mas é um prazer recebê-lo e venha outras vezes para contar outras histórias. Obrigado. Porque você tem feito a diferença para muita gente que tem conhecido a verdade. Obrigado, Sérgio. Você, telespectador, saiba que depois do intervalo nós vamos receber aqui um casal de médicos que também tiveram a vida completamente transformada. Eles jamais imaginariam que hoje pudessem estar nas mãos de Deus fazendo um trabalho maravilhoso e também sendo influência positiva para muita gente. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Hoje, no nosso quadro Histórias e Testemunhos, estamos recebendo um casal muito especial. Eles tiveram uma vida que virou do avesso, quase que da noite para o dia. E é uma história inspiradora. Nós estamos recebendo aqui 2 doutores, a doutora Daniela Cano e o doutor Luiz Fernando Sela. Obrigado por terem aceito o convite e estarem aqui com a gente. É um prazer estar aqui, Sérgio, com vocês. Eu queria começar por você, Daniela. Você, um estudante de medicina, 1000 planos na vida, e você, de uma hora para outra, também começou a repensar a sua vida e chegou a ser uma empresária. Montou um restaurante, abandonou a sua família, São Paulo, foi para Santa Catarina, tentar a sorte e a vida com muito trabalho. O que aconteceu com os seus planos e o que aconteceu com a sua vida quando você se tornou uma empresária e bem-sucedida, diga-se de sucesso? O pessoal da elite frequentava o seu restaurante, que era considerado um dos bons da cidade. No meio do caminho, eu já tinha conhecido a Bíblia através de um ex-presidiário, quando eu estava no 5º ano da faculdade de medicina. Ex-presidiário? Ex-presidiário viciado em crack. Ele era analfabeto, aprendeu a ler a Bíblia na cadeia, e um dia esse rapaz apareceu na minha república, que eu morava com várias meninas, e mostrando a palavra de Deus. Eu nunca tinha tido um contato mais íntimo, comecei a me interessar pela palavra e depois de formada já tinha tido algum tipo de estudo bíblico. Mudei para Florianópolis e lá tive contato com o livro A Ciência do Bom Viver, Medicina e Salvação, Conselhos sobre Saúde e Conselhos sobre Regime Alimentar. Tudo isso ia inculcando na sua cabecinha, né? Exatamente. Mas você continuava longe de Deus. Continuava longe de Deus e um dia, quando eu fui ler, eu estava em oração, o que Deus queria de mim, que eu queria ser uma médica da saúde, não da doença. Já tinha isso no meu coração desde formada. E quando eu li esses livros, em especial A Ciência do Bom Viver, tem um capítulo que fala muito sobre a importância do médico ser um educador, que ele tem que ser mais saudável para promover saúde, e aquilo foi batendo no meu coração. Eu fumava muito, comia muito doce, não tinha horário para dormir, na época eu não estava fazendo atividade física, e comecei a aplicar aquilo na minha vida. E um dia o Espírito Santo tocou no meu coração e eu resolvi me batizar. Mas esse dia foi especial, porque você estava madrugada dentro. Conta pra gente assim, rapidamente, o que aconteceu nessa madrugada que mudou a sua vida. Eu estava há 2 dias jejuando, orando, eu queria escutar a voz de Deus, que as pessoas falavam que Deus falava com a gente, eu não sabia como. Como que Deus pode falar? E eu comecei a orar muito. Falei, vou ficar sem comer, vou ficar tomando água, vou ficar mais conectada com Deus em dias de oração e jejum. E no segundo dia que eu estava em jejum,
que esse rapaz apareceu no meu restaurante, bateu no vidro. O restaurante era dentro de uma marina, então ele parecia um aquário, era todo de vidro. E ele falou, você é Daniela? Eu falei, sim. Ele falou, prazer, eu vim trazer uns livros aqui para você ler. E quando eu vi um livro chamado Medicina e Salvação, Conselhos sobre Saúde, Conselhos sobre Regime Alimentar, eu falei, como é que ele sabe que eu sou médica? Eu vi que era a resposta de Deus para a minha vida. E eu devorei aqueles livros em 2 meses. E ele, inclusive, tinha separado os capítulos que eu deveria estudar, grifados todos, e eu vi que aquilo foi a resposta da minha oração. Daí você mudou de vida, passou para frente o seu restaurante. Mudei meu estilo de vida, parei de fumar, parei de beber. E aí saiu de lá também. Saí de lá, vendi o restaurante, voltei a ser médica. Tá certo. Agora, Luiz, como é que você conheceu essa princesa? Eu conheci a Daniela por uma providência divina. Eu estava nos Estados Unidos fazendo uma especialização e voltei para o Brasil e fui procurar um emprego. E, indicado por um colega de faculdade, eu fui procurar um emprego num posto de saúde, perto de Florianópolis, onde nós morávamos. E quando eu cheguei lá, eu tive a surpresa de conhecer a Daniela, que havia já vendido o restaurante e trabalhava como médica nessa comunidade carente. Foi lá que nós nos conhecemos. É verdade que você era gordão? Você perdeu, não sei, mais de 30, 40 quilos? Não foi tanto, eu perdi quase 20 quilos. Nessa época que eu conheci a Daniela, eu era muito carnívoro, eu tomava muito refrigerante, não fazia exercícios, eu dormia tarde, eu não tomava água, eu não praticava hábitos de saúde nenhum. E com 24 anos eu já estava com excesso de peso, com pressão alta, com colesterol alto. Nossa. E a Daniela, como já havia passado por essa modificação do estilo de vida através da leitura dos livros de saúde, ela me influenciou. E eu comecei a passar por esse processo e perdi quase 20 quilos nessa mudança. O colesterol baixou, né? O colesterol baixou, o amor aumentou. Agora, como é que vocês chegaram a ir à igreja? Realmente se tornar membros e se batizarem? Como é que foi isso? Começa por você, Daniela. Então, eu me batizei antes do Luiz, bem antes, depois da leitura desses livros, que eu mudei meu estilo de vida. Eu vi, lendo esses livros, que o médico tinha um papel muito importante para ajudar as pessoas, inclusive mostrar a parte espiritual. Eu tomei a decisão, eu percebi que Deus estava me chamando mesmo para voltar para a medicina, que eu não deveria ser dona de restaurante. E depois de 5 anos, então, eu tomei a decisão de me batizar, estudei a Bíblia e foi mudando o estilo de vida, assim, parei de fumar, parei de dormir tarde, comecei a fazer mais atividade, virei vegetariana. E aí eu fui tocada que realmente eu tinha que me batizar e me tornar uma médica diferenciada, assim. Luiz, você foi muito, dizer assim, pressionada por ela para também ir para a igreja ou foi uma coisa espontânea? Como é que você chegou a ser batizado? Foi muito espontâneo. Um belo dia nós estávamos trabalhando no posto de saúde, atendi uma pessoa, quis compartilhar aquele caso, atravessei o corredor para conversar com a Daniela e me deparei com ela com a Bíblia aberta em cima da mesa, estudando a lição da escola sabatina. E eu fiquei intrigado com aquilo, nós começamos a conversar e ela me perguntou se eu queria entender um pouco mais da Bíblia e do mundo espiritual. Eu disse que sim. Nós começamos um estudo bíblico que era para durar 1 hora. O primeiro dia duraram 6 horas de estudo. Eu bombardeava a Daniela de perguntas e naturalmente eu fui tendo respostas a algumas inquietações que eu tinha. E a Daniela nunca falou da igreja, nunca me pressionou, nunca me convidou. Eu que, na verdade, um dia, quando descobri que ela era adventista, porque nem isso ela falou quando nós começamos o estudo bíblico. Quando eu descobri que ela era adventista, eu tive curiosidade de conhecer a igreja e talvez 1 mês depois do primeiro dia de estudo bíblico, eu fui à igreja com ela pela primeira vez. E daí, então, para o batismo foi um passo, né? O dele foi muito rápido, assim, porque eu estudei bastante, fiquei quase 1 ano e meio estudando em São Paulo, depois voltei a estudar em Florianópolis. Do dia que eu comecei dele foi muito rápido. A decisão ao batismo foram 45 dias. Nossa, bem rápido mesmo. E aí, a vida de vocês, uma vez batizados, como é que foi dirigida por Deus para vocês voltarem com todo esse conhecimento que vocês tiveram da Bíblia a atuar na medicina? Quando nós entendemos que o médico cristão, especialmente o médico adventista, tinha um chamado especial de ser um médico missionário, de não só cuidar do corpo, mas cuidar do espírito,
nós entendemos que Deus queria que nós nos entregássemos completamente a Ele nessa missão. Então, começou lá naquela favela mesmo, né? Começamos esse trabalho naquela comunidade carente. Eram 3.000 pessoas. Fazendo um trabalho de saúde e, inclusive, oferecendo estudos bíblicos para as pessoas. Montamos uma classe bíblica no próprio posto de saúde. Depois sentimos a necessidade de nos prepararmos um pouco mais para essa missão. Passamos um tempo nos Estados Unidos nos preparando para isso. E depois Deus começou a guiar a nossa vida, abrindo portas missionárias em vários lugares. E isso já tem 10 anos que nós estamos nessa missão. E nos sentimos completamente felizes e preenchidos pela decisão que nós tomamos. Daniela, Luiz, vocês pensaram lá atrás que um dia vocês estariam ajudando na direção dos caminhos e destinos de uma entidade médica formada por adventistas, a AMA, Associação de Médicos Adventistas do Brasil, fazendo com que essas ideias, os conceitos que a Igreja Adventista prega, pudessem ser tratados entre vocês, médicos, e difundidos para a sociedade, vida saudável, estilo de vida, para as pessoas terem uma vida melhor? Daniela? A gente nunca imaginou isso, porque logo que eu conheci o Luiz, a gente começou a propagar essa promoção de saúde, dando aulas de culinária saudável nas favelas, indo nas escolas, fazendo caminhadas com a comunidade. E a gente viu que aquela pequena comunidade de 3.000 pessoas teve as vidas transformadas. Resolvemos casar, então depois de 10 meses estávamos casadas. Nossa, foi tudo rápido com Foi Luiz, tudo rápido, tudo rápido. E aí fomos para os Estados Unidos, de lá fomos fazer um trabalho voluntário na África, em Cabo Verde. Depois fomos convidados para ir ao Japão também fazer um trabalho voluntário de promoção de saúde. Voltamos, fomos trabalhar com a Igreja Adventista e a gente percebeu que tinha muita necessidade e poucos médicos que pudessem nos ajudar. E quando mudamos lá para Engenheiro Coelho, perto de Campinas, e a gente viu um grupo de médicos que estavam com a mesma sensação, a gente viu que foi o chamado de Deus mesmo, né, para que mobilizássemos mais essa classe para realmente trabalhar mais com voluntariado, auxiliar a igreja, ajudar a comunidade local e fora também do local, né, até em áreas externas. E o que você sentiu com esse chamado, Luiz, da AMA? Eu acho que a AMA nasceu no coração de Deus antes de nascer no nosso, né? A gente percebe que a igreja tem muitos médicos, cada um fazendo um trabalho espalhado pelo Brasil, mas muitas vezes nós não nos uníamos como uma classe para somar esforços, para trocar experiências, para motivar e inspirar uns aos outros. E a AMA, ela justamente tenta preencher essa lacuna de congregar os médicos, motivá-los, ferramentá-los, né, prepará-los para que eles possam sair nas comunidades, nas igrejas e fazer o que Cristo fazia. Te ajudou a clonar vocês dois, né, a clonar esse sentimento. Para quantos médicos hoje a AMA tem? Olha, nós já temos na nossa base mais de 300 médicos, incluindo acadêmicos de medicina. Nós já fizemos 3 encontros, né? Ano que vem, 2018, teremos o 4º encontro. E a AMA está crescendo, está agora tendo mais médicos de outras regiões do Brasil participando. Inicialmente era só de São Paulo. E há vários grupos sendo formados no Brasil e começando a fazer trabalhos voluntários. É muito interessante. Eu queria então que você, Daniela, em nome do casal, usando aquela câmera ali, falasse para os médicos e as pessoas interessadas em saúde da importância que é participar voluntariamente desse processo de doação. O médico teve a oportunidade de estudar, né, de fazer um curso longo, mas também é importante ter um tempo para se doar. Com você. É verdade. Nós, como médicos, nós temos uma responsabilidade social sobre a comunidade, sobre toda uma sociedade. E quando a gente se doa, a gente acaba recebendo mais do que a gente dá. Então, o meu recado é que, se puder ter um tempo, não só de doação do seu tempo, mas dos talentos, do conhecimento, o pouco que a gente pode distribuir para as pessoas vai ajudar muito a transformar vidas, né? Conversamos, nosso tempo acabou, infelizmente, com o Luiz, com a Daniela, foi um prazer tê-los aqui em nosso estúdio. E você, telespectador, continue ligado aqui na programação da Novo Tempo, lembrando que na próxima semana, nesse mesmo horário,
nós vamos receber convidados que vão contar histórias e dar os seus testemunhos. Eu volto com você, Flavinho. E você, telespectador, nos vemos na próxima semana, se Deus quiser. Um abraço. Obrigada, Sérgio, e aos nossos convidados por dividir tantas experiências com a gente. Para rever essas entrevistas e todos os conteúdos do nosso programa, basta acessar nossas redes sociais nos endereços que aparecem aqui no vídeo. E o programa Fé em Ação de hoje fica por aqui. Obrigada sempre pela sua companhia e nos vemos domingo que vem à 13h. Um abraço para você e até lá!